Chegou a hora de eu deixar o iPhone de lado 8 anos depois para voltar ao Android. Este Google Pixel 10 Pro conquistou-me o coração e é um facto. Vou mudar de iPhone para Android novamente. Eu vou saltar do iPhone 15 Plus para o Google Pixel 10 Pro. Como podes ver, eu não exijo o Pro Max. Não. Eu sou feliz com um smartphone que tenha uma boa câmera, um bom ecrã e que funcione. Este Google Pixel 10 Pro conquistou-me. O último smartphone Android que eu tive foi o primeiro Pixel. Por isso tu estás a ver a cena que quando eu pego neste smartphone digo, meu Deus, que vibes, que cena, eu quero utilizar isto como um telefone diário. Utilizei-o durante alguns tempos e disse, não, ok, eu vou trocar. E é uma decisão difícil, não é fácil, como por exemplo subscrever este canal. É super fácil. Se tiver numa televisão em grande, simplesmente faz o scan deste QR Code. Se eu tiver no smartphone, basta clicar no subscrever. Esta decisão de passar de iPhone para Android é super difícil, porque eu tenho tudo no meu smartphone da Apple há 8 anos. As aplicações têm histórico de carteiras cripto, tenho uma quantidade enorme de cenas, o WhatsApp, tudo, contactos, tudo. Eu já não faço backups em Android há muitos anos, por isso está tudo em iPhone. Passar para aqui vai ser doloroso, e é doloroso, eu tenho certeza absoluta que eu tenho feito aos poucos, e neste momento ando com 2 smartphones. Mas a realidade é que este smartphone conquistou-me, e eu explico-te porquê. Primeiro, a qualidade de construção é brutal. Tal como era de esperar de um smartphone Pixel, a nível de design, tanto podes odiar como gostar. A verdade é que ele faz-me lembrar tipo o Bender. Estás a ver o Futurama? O Bender é exatamente o mesmo. Olhas bem para ele, parece mesmo a cena do Futurama. Tem aquela cena aqui da carne, dos olhos e depois a cena impecável. I'm a bender. I bend girders. That's all I'm programmed to do. Agora, há quem não gosta. A grande vantagem de ser ponta a ponta é que tu se pousares numa mesa, pelo menos ele não oscila de um lado para o outro, que é uma cena bacana que nós vimos, por exemplo, no Z Fold 7 da Samsung, a acontecer isso, que não é das cenas mais bacanas. No que toca a este smartphone, a qualidade de construção é aquilo que tu podes esperar melhor. Tem vidro atrás, alumínio na câmara, alumínio lateral e um ecrã brutal de 6.3 polegadas. Este ecrã é AMOLED, tens a possibilidade de desbloquear com o dedo, que é uma cena bacana, tens a possibilidade de ter também um tipo um Face ID, ou seja, tens basicamente tudo que estamos habituados a ter num smartphone topo de gama. Resistência à água e poeiras, que é uma cena sempre bacana para tirar umas fotografias debaixo d'água. Tudo neste equipamento e na qualidade de construção é topo de gama. Agora, há coisas que ele se calhar fica abaixo dos outros topos de gama, mas ainda assim dá uma perspectiva que se calhar mudar para Android é uma boa opção. E eu explico-te porquê. Entre o iPhone e o Android neste momento, tu tens imensas opções no que toca ao Android. A verdade é que a única opção que é o verdadeiro Android, o puro Android, é da Google. É aquilo que a Google faz e diz assim, se nós tivéssemos de fazer um software perfeito para um smartphone, é este. E a verdade é que este Android é em nada tem a ver com todos os outros que há no mercado. Samsung, Oppo, Huawei da vida, tudo. Não há nada que seja tão perfeito a nível Android quanto um Google Pixel. Tirando a Motorola, que é basicamente o mesmo de um Google Pixel, que é uma coisa engraçada. Ou seja, a nível de software, este smartphone conquista, porque tu estás a utilizar um smartphone Android puro. As atualizações são sempre as primeiras a ser recebidas e mais do que isso, tu vais ter atualizações para 7 anos. Em 7 anos, imagina, eu há 8 anos que ando com o iPhone. Basicamente estaria a mudar o smartphone daqui a 7 anos para o novo equipamento e ainda tinha o smartphone atualizado. É muito tempo. Ainda que a Google não tenha mudado o design muito do 9 para o 10, encara este smartphone como um S do anterior. Ou seja, tu tens o design, basicamente é o mesmo, tu tens especificações que não fogem muito, mas tu tens aqui algumas características que valem a pena realçar. A câmera, por exemplo, vai a 100 vezes. E diz assim, 100 vezes. Eu detesto 100 vezes até utilizar este Google Pixel 10 Pro, porque a AI disto é simplesmente fenomenal. Eu vou-te dar aqui um exemplo. Tu quando tiras uma fotografia ao longe, tens aquela típica fotografia que parece uma pintura a óleo, que não gosto, que não acho que não faz sentido nenhum. Mas depois a AI entra ao barulho e aquilo fica nítido. É bruxaria o que eles fazem aqui. Eu vou-te dar aqui um rápido exemplo. Estás a ver esta foto? Esta foto está longe, muito longe. E eu tirei com 100 vezes zoom. E tu vês que ela tem algum grão, muito grão até. Muito grão na foto. As folhas não dão para ver nada, basicamente. Estão todas desfocadas. E de repente a AI entra ao barulho e tu tens as duas fotografias. A fotografia que tu tiraste e a de AI. E quando entras na da AI, olha para isto. É que, ok, ele ainda fez aqui um gibberish que ele não faz ideia o que é que diz ali, então inventou alguma coisa. Mas lembra-te das folhas que eu te estava a dizer? Olha-me para a qualidade disto. Está simplesmente fenomenal. Esta AI é qualquer coisa de extraordinário quando te fazes um 100 vezes zoom. E eu questiono-me seriamente que bruxaria que eles fizeram aqui. E em certos aspectos sei. A bruxaria disto é basicamente o seu novo processador, que é o Tensor G5. As benchmarks deles não são fenomenais, porque a Google decidiu não olhar tanto para a sua performance, ainda que tenham performance de topo de gama, mas trabalhar este processador basicamente para AI. E é uma jogada simplesmente fenomenal. Por várias razões. Primeiro, porque
porque é óbvio que daqui para a frente nós vamos olhar para a AI de uma forma muito mais crítica. Por exemplo, eu marco um voo para amanhã, para a Madeira, e o meu sogro diz-me, olha, qual é o teu voo? E eu vou às mensagens que eu recebi e tenho lá um Snapchat a dizer automaticamente, é só clicar e ele manda-lhe a informação do voo. Porque o voo estava no meu e-mail. São cenas que a Google está a trabalhar, que ainda não chegou, por exemplo, a Portugal, mas que a Google está a trabalhar para funcionar bem. E a verdade é que ainda há alguns erros, é normal e não é perfeito. Mas este processador faz com que olhemos para estas cenas da AI de uma forma muito mais atenta. E ainda por cima é 3 nanômetros. Isto é super pequenino. That's what she said! É das coisas que eu mais olho para o Google Pixel e penso assim, ok, este smartphone e a Google neste caso estão a olhar para um futuro onde basicamente não é tanto a performance que tu queres, porque a performance de um topo de gama já aguenta com tudo e mais alguma coisa, mas sim aquilo que o processador consegue fazer de forma rápida com a AI que te simplifica a vida. E são esses pormenores que eu não vejo a Apple, por exemplo, a evoluir. Quando a Apple decidiu trazer o Apple Intelligence, quando efetivamente foi preciso mais inteligência, eles foram buscar o ChatGPT. E ok, o ChatGPT é impecável, mas vamos encarar a realidade. Um software como, por exemplo, o Gemini, quando é feito para um smartphone, vai garantidamente funcionar melhor. E são essas pequenas coisas que eu acho que a Apple está bem atrás daquilo que é Google neste momento. Depois, para além da câmara, para além da qualidade de construção e para além do user interface, ou seja, o próprio Android serem fenomenais, há uma coisa que neste Google Pixel 10 Pro, e neste caso no 10 e no 10 Pro XL, trouxe que para mim é ouro sobre azul. E eu falo, obviamente, do MagSafe. Eles não lhe querem chamar MagSafe, eles chamam Quick Snap ou whatever. Não me interessa, basicamente é o Quick Charge 2.0. Isto significa que um carregamento sem fios, basicamente, cola-se. E isto é uma cena bacana para quando tu estás a utilizar o carregamento sem fios. Para, se tu vês os meus vídeos, tu sabes que eu adoro carregadores sem fios. Eu, em poucos vídeos que tenho, já trouxe uma enorme quantidade deles. Eu tenho uma boa quantidade de carregadores sem fios espalhados pela casa e este, por exemplo, é aquele que está no meu carro. Então imagina bem, eu até no carro tenho carregador sem fios para não ligar o USB. Por isso, quando tenho este tipo de carregamento sem fios e todos os acessórios que eu comprei para o iPhone funcionam neste Google Pixel 10 Pro, tu pensas assim, epá, aquilo que até me podia não mudar, já o vai fazer. Isto é, eles conseguiram igualar tudo aquilo que eu gosto no iPhone e trazê-lo para Android. Vamos encarar a realidade. As coisas são diferentes, é verdade. Eu já não vou ter o copiar no meu iMac e colar no meu iPhone, ou vice-versa. Vou ter que me adaptar de certa forma. E isto vai ser um vídeo interessante. Se calhar daqui a uns tempos eu digo-te, foi uma dor de cabeça e explico-te o porquê. Mas neste momento eu sinto-me super entusiasmado, porque o smartphone é brilhante em todos os aspectos. É provavelmente um dos smartphones mais elegantes, na minha opinião, no mercado, ainda que tenha aquela parte traseira um bocadinho diferente, e depois é um topo de gama a pensar no futuro. Este Google Pixel 10 Pro, 10 Pro XL ou até o 10 são smartphones de relevância extrema. E se tu estás no mercado para comprar um topo de gama Android, eu sinceramente recomendo-te a dares uma vista de olhos neste smartphone. Eu sei que se calhar não tem aquelas shenanigans todas de um S25 Ultra com S Pen e essas cenas bacanas, ou até o Military Grade da Oppo, mas a verdade é que este é um excelente combo e dá-te o melhor software Android que podes ter num smartphone. E isto é ponto assente. Por isso, neste cenário, aquilo que eu penso é, neste momento tenho um iPhone 15 Plus e penso assim, epá, vai ser uma mudança bruta. Vai ser. Mas eu tenho a certeza quase absoluta que vai ser uma mudança que me vai entusiasmar. Vou ter novamente aquele feeling de amante de tecnologia que tanto gosto de ter. Vou ter que personalizar outra vez o smartphone todo. Vou ter que descarregar as aplicações todas. E eu sei que para a maior parte das pessoas isso é uma enorme dor de cabeça. Para mim também. Mas uma vez de 8 em 8 anos não custa assim tanto. E agora quero saber até que ponto é que eu consigo aguentar com este Android sem voltar para iOS. Por isso, antes de ir, responde-me só aqui uma coisa. Qual é o sistema operativo que tu usas e qual seria a razão pela qual tu mudarias para o outro? Se não houver razão nenhuma, não me digas razão nenhuma. Assim sendo, meu amigo, se gostas de tecnologia, o meu nome é Filipe, fica à vontade para subscrever. Se eu tiver uma televisão, basta fazer scan neste QR Code e ficas mais sexy. Isto é cientificamente provado e é importante que o faças para a tua saúde mental e física. Porta-te bem e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!